verso de número 28, 29, verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Toma teu assento, por gentileza, e vamos meditar nessa palavra que tem por tema a importância e o poder da oração. Todos nós estamos cientes, como servos do Senhor, da importância que é a oração. A Bíblia nos fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oração, eu costumo dizer que move a mão de Deus. A oração, ela sendo feita e sendo aplicada e usando as palavras certas, um posicionamento certo de fidelidade a Deus, de obediência a Deus, tem peso nos céus. Aleluias. Uma oração de um homem faz com que Deus decrete a vitória de um povo. A oração de um homem pode fazer com que Deus venha mudar uma sentença. Eu creio assim. Quantos creem junto comigo, diga glórias a Deus. Mas é muito importante tomarmos o cuidado com como orar. Se você prestar atenção nesses 3 versículos que nós lemos, e você ler pausadamente, você vai perceber que a oração que Sansão, sendo um juiz escolhido por Deus, chamado por Deus, o qual eu vou tratar da sua biografia amanhã, este homem, no término do seu ministério, ele faz uma oração péssima que trouxe a sua derrota. Se você percebe, Sansão estava preso pelos filisteus. Sansão, ele havia tido os seus 2 olhos arrancados pelos filisteus. Sansão estava sendo ali motivo de chacota. Sansão estava ali sendo envergonhado. Quando precisavam de se alegrar, chamavam Sansão, porque Sansão não passava por aquele momento de um mero palhaço diante de todos os filisteus. E Sansão se encontrava aqui com um coração cheio de amargura. Sansão encontrava-se aqui com ódio dos filisteus, porque diz o texto, porque eles haviam arrancado seus olhos. E Sansão, com essa amargura na alma, com esse sentimento amargo, com essa situação que criou-se dentro de Sansão, Sansão, ele faz uma oração. E ele ora: ó soberano Deus, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me força mais uma vez. Ele só pede na sua oração
força para somente mais uma vez. Uma oração errada. Ele faz uma oração pedindo força para mais uma vez, para que ele viesse se vingar dos filisteus. Amargura na alma. Ele faz a oração dizendo, só mais uma vez, para que eu vingue deles. E a outra oração que ele faz, ele diz, e que eu morra com eles. Uma oração errada. Uma oração que Sansão não mediu as palavras para expressá-las diante daquele que é soberano e que o chamou. Quantas pessoas às vezes fazem uma oração errada? A Bíblia nos fala que muitos oram e pedem e não recebem porque não sabem pedir. Pedem para o seu próprio deleite. Pedem para si mesmo. Pessoas que oram e pedem coisas que são insignificantes. Pessoas que oram e que por enfermos e que às vezes ele mesmo não está com convicção de que vai acontecer. É uma mera oração. Sansão faz uma oração errada. Que eu receba força apenas uma vez, que eu vingue dos filisteus e que eu morra com eles e acabe o meu ministério. Você percebe que no capítulo 16, no último versículo, no versículo 31, você vai encontrar a família de Sansão levando ele para o sepulcro para enterrá-lo, e o ministério de Sansão durou 20 anos. Apenas 20 anos. Sansão finaliza o seu ministério dessa forma. E não é isso que Deus tinha para ele. Portanto, nessa noite, quando você estiver orando, ore com sabedoria do alto. Ore abençoando o seu lar. Ore abençoando a sua casa. Ore abençoando o seu vizinho, a vizinhança. Ore liberando uma palavra de bênção sobre os seus filhos, sobre os seus sobrinhos. Ore com sabedoria do alto. Não ore com amargura no coração, com rancor, com vingança. Não libere palavras sem estar devidamente conectado com Deus, porque há poder e há importância das suas palavras e da tua oração. Quantos pais já lançaram palavras ou já fizeram orações erradas? Orações que não deveriam ser ditas, palavras que não deveriam ser proferidas dentro de um lar. Mas Deus nos ensina aqui que há poder na oração. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 25, verso 20 e 21, que Isaac, filho de Abraão, ele com 40 anos de idade, olha o poder da oração, olha a importância da oração. Isaac, ele resolve orar e aclamar a Deus por causa de sua mulher, Rebeca, que não tinha filho, que não podia gerar. Rebeca era estéril. E diz o texto que Isaac, filho de Abraão, ele dobra o joelho e ele ora ao Senhor, e o Senhor então concede que Rebeca venha ter filhos. E nasceu Esaú e Jacó. O poder da oração, a importância da oração. E Deus quer que venhamos nessa noite compreender sobre a oração, sobre o poder que há nas palavras quando eu menciono elas diante de um Deus
que é soberano, poderoso, que tudo pode e que não está com seus ouvidos agravados para que não possa ouvir o meu e o teu clamor. Aleluia! Há poder na oração. Olha para o teu irmão e diga para ele: há poder na oração. Há poder na oração. Portanto, cuide, tenha cuidado. A Bíblia nos fala que Rebeca era estéril, mas uma oração fez com que Deus viesse revogar, exterminar a esterilidade daquela mulher. E ela pôde ter filhos. Amém. Nós encontramos também aqui um outro exemplo na irmã Ana, que está em 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 10. E você conhece o texto. E diferente de Sansão, Ana, nesse texto ela diz: com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Perceba a oração, ela estava com a alma amargurada, porque o Senhor, diz o texto no capítulo 1, que o Senhor, o próprio Deus, havia cerrado a sua madre. E Ana, ela vai ao templo do Senhor, ela vai ao santuário do Senhor. Não foi o esposo que orou por ela, como foi o caso de Isaac orando por Rebeca. Não foi Eucana que orou por Ana, mas foi Ana que tomou uma posição, uma mulher que não estava mais aceitando aquela situação, porque ela queria ter um filho, ela queria ter um varão, e ela vai ao santuário, ela ora, e ela clama diante do Senhor e diz: Deus, eu não aceito essa situação, dai-me um filho, dai-me um varão, e eu apresento ele ao Senhor. Um nazireu de Deus. Quem nasce? Além de Samuel, nasce outros filhos. Ana pôde dar à luz a outros filhos, mas Samuel foi resposta de oração. Samuel foi resposta de oração. E a Bíblia nos relata que Samuel foi o último juiz, foi profeta, foi sacerdote. E a Bíblia nos fala mais que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Tudo que Samuel falou diante do Senhor e diante daqueles homens, Deus bateu o martelo e disse: seja feito conforme o meu filho Samuel está dizendo. O poder da oração, a importância de uma oração, de saber orar. Sansão não soube. Sansão faz duas orações completamente erradas. Sansão ele estava desesperado, mas ele queria vingança sobre os filisteus. E a minha oração, ela é posta na balança por Deus. Aleluia. A minha oração precisa ter um respaldo de Deus. Aleluias. Porque Deus vai fazer. Deus quer fazer. Deus está desejoso em fazer. Ele quer te abençoar. Ele quer que o meu povo ore. Ele quer que o meu povo o clame. Ele quer que o povo o adore e o reconheça como o único e suficiente Salvador. A Bíblia nos fala através dos profetas Isaías e Jeremias: se o meu povo me buscar, eles irão me encontrar. Buscar-me-eis e me encontrareis. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Quando clamar, quando orar. A Bíblia nos fala em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, aleluia, sararei a terra, abençoarei eles de todas as maneiras. O poder da oração.
E eu quero nessa noite aplicar isso na tua vida. Eu quero despertá-lo para compreender isso, da importância, do poder que há na oração. Há um outro exemplo para nós, que está em 1 Crônicas, capítulo de número 4. A pastora Linda vai estar colocando no telão aqui também. Você abre na sua Bíblia, anote. No capítulo 4, no verso 9, no verso 10. É interessante porque nem todos gostam de ler os livros de crônicas. Nem todos gostam de pegar ali e estar lendo, porque fala muito de genealogia. Quem gerou quem? E você vai vendo nomes e nomes e nomes, e não é muito interessante. Porém, eu quero te dizer nessa noite que é fundamental você saber a genealogia. É fundamental você saber quem gerou quem. Dentro da cultura judaica, não é a mulher que gera. A mulher dá à luz, mas a semente vem do homem. É o homem que gera. Você sempre vai encontrar. Abraão gerou Isaac. Não foi Sara que gerou Isaac. É importante nós compreendermos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É importante compreendermos, e nós encontramos aqui o escritor de Crônicas, ele sendo categórico, ele está expressando, depois que ele está vindo com uma genealogia de nomes da tribo de Judá, ele simplesmente interrompe uma sessão da genealogia e para falar a respeito de uma mulher e de um homem chamado Jabes, uma mulher que deu à luz a esse rapaz, e o nome dele é Jabes porque ela deu à luz com muita dor. Encontramos o texto que nos diz assim: Jabes foi um homem mais respeitado ou ilustre de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e me livrando de dores. Jabes faz uma oração. Jabes, ele não contentou com a situação a qual ele estava vivendo. A sua mãe havia sofrido naquele momento do parto. E a sua mãe, como era costume na época, o nome vinha de acordo com a situação a qual estava acontecendo no decorrido momento. Como Isaac simboliza e representa alegria e sorriso, porque um homem de 100 anos como Abraão e uma mulher de 90 anos como Sara deu à luz. Então Isaac nasceu trazendo alegria para eles. Jabes, ele está aqui dizendo: Deus, eu não quero essa situação na minha vida. Esse currículo eu não aceito ele na minha vida. E Jabes, diz o escritor, que ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. E ele orou ao Senhor, dizendo: Deus, amplia a minha tenda, amplia a minha habitação, abençoe o meu caminhar, abençoe o meu levantar e o meu deitar. E eu quero nessa noite, uma oração sábia foi respaldada por Deus. Aleluias por isso. Põe as suas mãos assim sobre a tua cabeça e faça essa oração comigo. A oração de Jabes. Repita comigo: Deus, mude a minha história. Traga coisas novas. Amplie a minha tenda. Abençoe a minha casa. Em todas as áreas. Aplane os caminhos. E derrame a tua bênção, a tua graça sobre a minha vida. Aleluias. Aplauda ao Senhor Jesus. A importância da oração, e nós vamos ficar nesta importância nesta noite. A Bíblia nos fala que a oração do profeta Eliseu, 1 Reis,
capítulo de número 17, verso 1, verso 2. Um dos moradores um tibista, um dos moradores de Gileade. A Bíblia fala que Elias fez o quê? Orou diante do Senhor. Elias orou dizendo: não vai chover. E Deus ouviu a oração do profeta Elias e disse: não vai chover, e mediante a palavra do meu servo. Olha a importância, olha como tem respaldo. Uma oração bem feita, uma oração com detalhes, uma oração em que não é o teu nome que vai ser glorificado, mas é o nome do soberano que vai ser glorificado. A importância de como orar, de como apresentar a minha oração ao Senhor. Não basta simplesmente fazer uma oração de púlpito, uma oração com palavras inefáveis, com palavras que venham causar um impacto naquelas pessoas que estão ouvindo. São meras palavras. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Não vinha até a vós com palavras que venham causar emocionalismo em vocês. Eu não vim com palavras persuasivas diante de vocês. Eu vim com palavras que são palavras do Senhor para a tua vida. Palavras que não são genuínas para a tua vida. A importância. A Bíblia nos fala mais a respeito de Elias. A palavra do Senhor nos fala que Elias, quando ele estava no Monte Carmelo, ele fez o que? Ele orou ao Senhor e Deus enviou fogo do céu. A Bíblia nos fala que uma mulher, que havia uma viúva, que o seu filho havia morrido. A Bíblia nos fala que Elias chegou ali e orou por aquele menino e Deus devolveu a vida àquele menino. O poder da oração, a importância da oração. Por isso que eu quero aqui nessa noite dizer para você: não pare de orar, continue orando, porque a importância, a oração ela é fundamental. A oração move a mão de Deus, a oração faz com que o impossível se torne possível na minha e na tua vida. A Bíblia nos fala de Eliseu, sucessor de Elias, que da mesma forma orou por um jovem, o filho da sunamita, que havia morrido. Mas Eliseu orou ao Senhor, orou para ela engravidar e ter um filho, e orou para ressuscitar o filho daquela mulher. Há poder na oração. Há poder na oração. As pessoas podem tentar te parar, podem aprisionar o homem, colocar ele na prisão, como Paulo esteve preso por várias vezes, mas não podiam calar Paulo. Não podiam impedir Paulo de orar. Ele estava ali, Silas na prisão, e eles estavam ali presos, e ali Silas cantava, Silas orava, e Deus fez um rebuliço naquela prisão, por causa de uma oração, por causa do louvor. A Bíblia nos fala que Eliseu fez muitos outros milagres, através da oração. A Bíblia nos fala de Jeremias, que Jeremias estava preso no pátio. Jeremias capítulo de número 33, verso 1, e verso de número 2 e verso de número 3. Jeremias ainda preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e firmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Olhe para o teu irmão e diga para ele: você precisa clamar mais. Você precisa orar mais. Você precisa orar. Você precisa continuar clamando. Porque aquilo que as tuas mãos não pode ir, não pode tocar, a tua oração chega. Aleluia, a tua oração vai. Glórias a Deus por isso. Paulo, ele diz em Efésios, capítulo de número 6, verso de número 18. Depois que toda a armadura do Senhor é dada para o homem, Paulo, ele está orando e dizendo: orando com todo o tempo, em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos. A oração, olha para o teu irmão e diga, não basta só orar, vocês têm que ser vigilantes. E a Bíblia nos fala que devemos vigiar e orar. Vigilância em primeiro. Porque não adianta ter uma vida de oração e não ser vigilante. Não adianta ter uma vida de oração, não adianta chegar e dizer, eu oro, eu estou orando, mas quando vai lidar com alguma situação, quando vai lidar com alguma pessoa, um irmão, o próximo, quando vai lidar com esposa, esposo, os filhos, o patrão, não tem sabedoria, não tem vigilância e põe tudo a perder. Não é assim que acontece? Sansão não foi vigilante quando ele ora. Sansão não foi vigilante quando ele clama ao Senhor. E amanhã você vai ver detalhes sobre o que aconteceu com Sansão. Você vai perceber detalhes que talvez você ainda não havia percebido, sendo você um leitor das Escrituras Sagradas. Que o cabelo de Sansão havia crescido como era antes. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, o teu cabelo está crescendo. E cabelo, naquela época, como era o de Sansão, fala de aliança com Deus. Fala de restituição. E Deus não permitiu que os filisteus percebessem que o cabelo de Sansão crescia. E para finalizar nessa noite, a Bíblia nos fala, em Mateus capítulo 26, verso 41, fala de Jesus. Jesus está onde? No Getsêmani. Ele está ali, ele percebendo que está chegando a hora. Ele percebendo que a situação está difícil. Jesus percebendo que é chegado o momento, ele reúne ali João, Tiago e Pedro, e chama aqueles discípulos para ir ter um período de oração. E Jesus os deixa ali em um local e se distancia um pouco mais e começa um período de oração. E Jesus está orando e falando com o Pai sobre o que estava passando, sobre o cálice, sobre a situação, e sendo que se realmente não teria como evitar, mas que viesse ser feita a vontade do Pai. E Jesus ele volta e encontra os discípulos dormindo. Ele encontra eles dormindo por 3 vezes. Jesus menciona e diz, vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Você não pode parar e orar comigo um pouco mais. E Jesus menciona algo muito importante, dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. O homem, um cristão, um servo do Senhor, ele não pode viver sem oração. Aleluia. Sem vigilância. A falta de vigilância de Eva fez com que eles viessem sair, perder a morada no paraíso. E trouxe o pecado. Falta de vigilância. E Jesus chega para eles e diz, vocês vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nessa noite, pense na importância que é a oração. Se você tem orado pouco, se você tem tido dificuldade de dobrar o seu joelho, não que necessariamente tem que ser de joelho, você pode orar em pé, você pode orar até deitado, mas o importante é você orar diante do Senhor. É vencer, é ir apresentar diante do Senhor um sacrifício. De joelho ou de pé,
é mais um sacrifício genuíno diante do Senhor. Porque há poder numa oração. Uma oração feita com poder, com graça, sem interesse próprio, move a mão de Deus. Vamos nos colocar de pé neste momento. Sansão, ele faz essa oração ali no capítulo 16, no verso 28, 29 e 30. E Sansão, ele foi infeliz na oração que ele fez. Ele disse: Deus, que o Senhor me dê a minha força de volta apenas uma vez. E para que eu me vingue dos filisteus, porque eles arrancaram os meus 2 olhos. E por causa de ódio e vingança, ele faz uma segunda oração dizendo: e que eu morra junto com eles. Misericórdia, Jesus. Quando você orar a partir de hoje, seja cuidadoso nas suas orações. Porque a oração, o poder das palavras, o poder de uma oração, pode mudar a história, sentenças, ou pode também trazer para a própria vida situações difíceis, por causa de uma oração errada. Aleluias. Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Abre. Guarda. Peça ao Senhor e fale com Ele. Diga: Senhor, que eu venha me anular para este mundo e fazer a Tua vontade, o Teu querer. Guarda o nosso coração, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Prepare os corações aqui nessa noite. Abençoa o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Aqueles irmãos que não puderam estar conosco, Senhor, abençoa eles, ó Pai, de igual maneira. Levante as suas mãos, adoremos ao Senhor. Oh, aleluia. Queremos abrir mão, às vezes, das nossas vontades, do nosso querer. Oh, aleluia. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não se precipite, não tome decisões precipitadas. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Oh, aleluia. Oh, glórias. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, a Deus. Seja feita a Tua vontade. A Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Abençoado. Vamos finalizar esse culto. Sai do seu lugar. Vem aqui.